Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui para poder falar sobre os exames de imagem realizados em hospitais. Quais são os exames que nós vamos falar hoje? Falaremos sobre o raio-x, falaremos sobre a ressonância magnética e vamos falar sobre o tomógrafo, né, como que eles funcionam. Então, basicamente aqui a gente tem o seguinte, ó, antes de falar sobre o raio-x, eu vou te mostrar como é que são formadas as sombras. Então aqui eu tenho pessoas andando num dia de sol, e aqui a luz do sol vem paralela aqui e ela atravessa aqui, ó, ela bate no chão, né, e fica barrada no corpo da pessoa. Então, onde a luz bate no chão, fica claro. Onde ela é barrada pelo corpo da pessoa, ela vai formar aqui uma silhueta que é a sombra da pessoa, essa região mais escura aqui. Isso é muito simples, né? Todo mundo já com certeza percebeu isso, né? A formação de sombra. Agora, o que a gente tem na formação da chapa de raio-x é muito parecido. Aliás, é praticamente igual a isso aqui. Né? Só que a diferença é que a radiação aqui, a radiação solar aqui, ela não tem um poder de atravessar o corpo da pessoa. E o raio-x ele atravessa, porque ele é muito mais penetrante, é uma radiação com uma frequência muito mais alta do que a frequência da luz visível. Então aqui você vai ter a chapa fotográfica, a radiação vem aqui, ela marca a chapa, né, e fica preto, queima a chapa, fica toda escura. E onde ela não consegue passar, ela fica barrada. Fica barrada onde? Nos ossos. Porque os ossos são feitos de cálcio e o cálcio, né, tem uma densidade muito maior do que os átomos, por exemplo, de hidrogênio, de oxigênio que compõem a água. 70% dos tecidos são formados de água, né? Então, só os ossos que têm uma densidade maior, que é o cálcio, é que vai ter condição de barrar a radiação X. E aqui você tem então a formação da imagem aqui dos ossos da pessoa. É basicamente a mesma coisa que acontece na formação de sombra, só que agora com uma radiação muito mais penetrante do que a radiação visível que vem do Sol. Então, a luz solar é uma radiação visível, é uma onda, e o raio-x também é uma radiação com poder de penetração maior. Como que é formado o raio-x? O raio-x é formado aqui numa ampola de raios catódicos, onde você tem aqui dois polos. Você tem o polo negativo, que é o catodo, e o polo positivo, que é o anodo. Então, esse polo mais escuro aqui é o catodo, ó, filamento catódico, e esse aqui mais claro aqui é o anodo. Né? Então, você faz passar pelo catodo uma corrente elétrica. A corrente, na verdade, são elétrons que se movem pelo fio. Então você tem aqui um circuito que gera aqui uma diferença de potencial pequena, onde faz passar aqui uma corrente. Elétrons estão atravessando aqui, passando pelo catodo, e entre o catodo e o anodo se estabelece uma outra diferença de potencial, muito maior do que essa diferença de potencial que faz passar aqui corrente pelo catodo. Então tem uma outra diferença de potencial ligando aqui, ó, estabelecida entre os dois polos, que é o polo negativo e positivo. Uma diferença da ordem de alguns milhares de volts, né? Kilovolts. Essa diferença de potencial vai fazer com que os elétrons saiam aqui do catodo e se dirijam para o anodo. Então o elétron vai saltar aqui, ó, ele vai saltar de um polo para o outro. Quando ele salta aqui, ele bate na placa que está aqui, a placa de tungstênio, porque tanto o catodo quanto o anodo são feitos de tungstênio. Lembrando, o tungstênio está na tabela periódica, número atômico 74. O tungstênio é material de que é feito o filamento das lâmpadas incandescentes. Então pensa uma lâmpada incandescente por onde passa aqui uma corrente, né? A corrente vai fazer o filamento ficar quente, vai esquentar tanto que vai começar a emitir luz, vai ficar incandescente. Daí o nome incandescente. Né? O filamento de tungstênio tem um ponto de fusão de 3.422 graus Celsius, então é um ponto de fusão bem alto. Isso vai evitar que ele rompa fácil. Então o que vai acontecer aqui? Elétrons saltam do catodo para o anodo, e quando eles batem aqui no anodo, eles encontram aqui o átomo de tungstênio. Né? Lembrando, aqui é o núcleo, onde tem prótons e nêutrons, e girando em volta do núcleo tem os elétrons.
Então, quando os átomos chegam aqui e batem nos átomos de tungstênio, pode acontecer o quê? Pode acontecer dele ser desviado, porque ele tem carga negativa e o núcleo tem carga positiva, então ele vai ser atraído aqui, vai sofrer um desvio e vai embora. E ele pode também, ao invés de passar batido aqui, ele pode bater aqui num elétron. Se ele bater num elétron aqui e arrancar um elétron, o que vai acontecer? Esse elétron, olha só, ele veio aqui, arrancou um elétron de uma órbita mais interna, esse elétron que está na outra órbita aqui, ele vem e ele vai saltar para ocupar o espaço que esse aqui deixou. Quando ele salta para ocupar o espaço, ele emite uma onda, um fóton de raio-x. É esse fóton de raio-x que nos interessa. É esse fóton de raio-x que vai fazer o exame de raio-x e vai gerar essa imagem aqui na chapa fotográfica. Aqui, ó. Então, é essa radiação aqui, ó, que sai aqui do salto desse elétron da órbita mais externa para a órbita mais interna. Essa radiação que sai aqui, que é o raio-x. Esse raio-x, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser colimado aqui, ó. Ele vai ser, enfim, ele vai sofrer uma concentração aqui, ó. Ele sai aqui colimado, sai por esse tubo e vai formar aqui, né, a imagem na chapa fotográfica. Uma coisa que você percebe aqui é que aqui nessa ampola de raios catódicos, tem esse invólucro aqui de chumbo aqui em volta aqui, para evitar que a radiação fique se espalhando aqui. Ela só vai se concentrar e sair por aqui, ó, né? Então, esse aqui é basicamente o princípio de funcionamento de uma ampola de raios catódicos que gera raio-x. Vale lembrar que 99% da energia aqui é perdida na forma de calor. Apenas 1% da energia se transforma em raio-x. Então é um sistema ineficiente do ponto de vista que você vai ter só 1% de que vai ser útil. Mas esse 1% faz toda a diferença na hora de você, por exemplo, fazer um exame, né, onde você vai detectar uma fratura num osso, por exemplo, que vai fazer, enfim. O médico, a partir desse exame de raio-x, ele consegue saber o ponto que está fraturado, se está ou não está fraturado, mas aí é onde ele consegue, então, programar um tratamento, uma cirurgia, no caso, se for necessário. Bom, então esse é basicamente o princípio de funcionamento de uma ampola de raios catódicos que gera raio-x. Na verdade, o físico que descobriu isso aqui, né, ele nem sabia que raio era esse. Ele achava que era um raio desconhecido, daí o nome raio-x, né, foi um físico alemão, Röntgen. Inclusive, a primeira chapa de raio-x foi da esposa dele. Né? A esposa dele usou a mão, né, para poder fazer a fotografia da mão dela. Inclusive, ela estava até usando um anel. Se vocês procurarem na internet, vão ver. A primeira radiografia foi da esposa do Röntgen, onde se percebe claramente aqui a formação dos ossos. Né? E aí o exame se tornou popular e usado até hoje. Né? Tanto é que ele foi aperfeiçoado no exame de tomografia, né? Um exame de tomografia computadorizada. O tomógrafo, na verdade, o que é? É um aparelho de raio-x, só que ele vai tirar várias fotos. Ele tira várias fotos aqui, porque a pessoa entra nesse cilindro aqui, ó, e aqui esse eixo vai rodando e vai tirando fotografias aqui. À medida que a pessoa vai entrando, ele vai batendo várias fotos e vai fazendo uma superposição de imagens que é processada por um computador, e aí você tem uma imagem em 3 dimensões de um osso, de um cálculo renal, enfim, de várias partes do corpo humano. Você consegue ter fotografias em 3 dimensões com muito mais nitidez que você não teria numa chapa de raio-x simples, onde o exame é feito em 2 dimensões. Aqui o exame é feito em 3 dimensões. Então, múltiplas fotografias, múltiplos raios-x são gerados aqui no exame de tomografia. Né? E aqui a gente tem 2 fotos, dois exames. Aqui é um exame de joelho, você percebe aqui o fêmur, né? E aqui embaixo a tíbia, e esse aqui é a patela, né? Comumente conhecido como rótula.
Então perceba aqui a clareza, né, da imagem, a nitidez da imagem aqui do joelho. Dá para ver até se tem algum problema de cartilagem aqui, então o médico consegue fazer vários diagnósticos aqui com muito mais precisão, muito mais detalhes que ele faria num simples exame de raio-x, né? E aqui o exame, no caso aqui a fotografia do crânio, você percebe aqui os detalhes aqui do crânio, muito bem sofisticado esse tipo de exame. Então, o que a gente percebe também é que o exame de tomografia, a exposição da radiação aqui é muito maior do que num raio-x comum, né? No exame de uma chapa de raio-x simples, você tem uma exposição do paciente por essa radiação X muito menor do que você tem no tomógrafo. No tomógrafo, a exposição é muito maior porque são múltiplas fotografias. E vale lembrar que a exposição por raio-x pode gerar câncer, né? Não é muito comum, mas ela pode gerar. Tanto é que o operador ele fica numa cabine selada, uma cabine de chumbo, porque ele está muito mais exposto que o paciente, porque o paciente vai fazer um exame a cada 2, 3 anos. E a pessoa que trabalha, no caso aqui, essa pessoa que trabalha fazendo esse exame, ela está exposta todos os dias, toda hora, porque ela faz isso o tempo todo. Então ela precisa estar mais bem protegida do que o próprio paciente. Embora o paciente também corra muito mais risco num tomógrafo do que num exame convencional de raio-x, porque a intensidade de radiação aqui é muito maior no tomógrafo do que num exame convencional, onde você tem um exame de uma única dimensão. Bom, daí a gente vai falar um pouco sobre ressonância magnética. A ressonância magnética é um outro tipo de exame de imagem, mas a ideia aqui é, mais nada, explicar o que é ressonância, né? Ressonância, ela ocorre quando você tem duas frequências que se sobrepõem. Por exemplo, aqui uma criança balançando, ela balança, ela vai e vem numa frequência. O ir e vir da mão do pai que balança a criança tem que coincidir com o ir e vir do balanço, porque senão a criança não vai cada vez mais alto no balanço. Isso é ressonância. É quando duas frequências se sobrepõem de maneira que a amplitude fique cada vez mais alta. Quando isso acontece, você diz que os dois estão em ressonância, né? Quando você sintoniza uma rádio, você está girando ali o botão de sintonia, procurando a estação. Quando você acha a estação, você está fazendo o quê? Você está fazendo com que o circuito elétrico do rádio vibre na mesma frequência da onda que está chegando. Quando o circuito vibra na mesma frequência da onda, você consegue sintonizar aquela rádio. Tanto é que se você mudar para outra frequência, você vai sintonizar outra rádio, que está emitindo uma outra frequência. Então, cada rádio emite numa frequência, e para poder sintonizar a rádio, eu preciso fazer com que o circuito eletrônico meu oscile na mesma frequência da onda que está chegando. Aí eu consigo fazer a sintonia. Da mesma forma que essa criança só consegue atingir alturas mais altas se a frequência de ir e vir da mão do pai coincidir com a frequência de ir e vir do balanço. Bom, explicado o que é ressonância, vamos aqui para explicar o que é campo magnético. Então aqui a gente tem um solenoide. Na verdade, o solenoide é o que? É um fio enrolado em forma de espira, onde a gente faz passar aqui uma corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica são elétrons que se movimentam pelo fio em fila, né, em movimento ordenado. Um elétron que se move, ele tem uma carga elétrica negativa, então cargas elétricas em movimento geram em torno delas um campo magnético. Esse campo magnético vai aparecer aqui no interior da espira, indicado pelas setinhas aqui em vermelho. Então, a espira funciona como se fosse um ímã, que o ímã tem também um campo magnético. Polo norte, polo sul, gerei aqui um campo magnético no interior do solenoide, no interior da espira. É o mesmo campo que vai surgir aqui nesse aparelho aqui, ó, de ressonância magnética. Então surge aqui um campo magnético, né? Tem aqui é como se fosse uma espira, como se fosse um solenoide gigantesco aqui, ó, bem maior. Então o campo que surge aqui, ele é 50.000 vezes maior que o campo magnético da Terra. É um campo muito intenso e ele vai fazer com que
Agora vamos para outro detalhe importante aqui, que é uma coisa que eu já tinha dito antes. O corpo humano ele é basicamente composto por água. 70% de todos os órgãos do corpo são formados por água. Então existe água em abundância. A água é composta por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. O hidrogênio, a gente sabe que tem um núcleo, onde tem um próton e um nêutron, e tem um único elétron que gira em volta desse núcleo. Então, esse elétron do átomo de hidrogênio, além de girar em torno do núcleo, ele também gira em torno do eixo dele. Ele tem um eixo de rotação. Olha, isso aqui é um elétron girando em torno do próprio eixo, como se fosse um peão rodando. Então ele vai ter aqui um eixo. Esse eixo aqui a gente chama de spin. O spin do elétron, o spin de rotação aqui do elétron que gira em torno do núcleo e gira também em torno do próprio eixo. Então, esses elétrons que estão em abundância, porque eles aparecem aos montes, porque eles compõem a molécula de água, esses elétrons eles ficam todos alinhados com o campo magnético gerado dentro desse solenoide. Então, pense a pessoa entrando aqui dentro desse campo aqui, ó, o campo aqui é contínuo, ele vai do pé para a cabeça, ó. Então, o campo magnético apontando aqui do pé até a cabeça, esse é o campo que o solenoide gerou. E aqui, cada elétron, que funciona como se fosse um pequeno ímã pequenininho. Então, cada elétron tem um eixo, né, um spin, e ele vai alinhar o spin aqui com o campo magnético que o solenoide gerou. E quando todos os elétrons estiverem alinhados, o que vai acontecer? Eles jogam aqui um pulso de radiofrequência, perturbando aqui a posição onde esses elétrons estão. Então esse pulso de radiofrequência vai interferir aqui no alinhamento de cada um desses elétrons aqui, ó. Vai fazer ele sair da posição natural dele. Então ele sai da posição e volta, ele sai e volta, sai e volta. Esse sair e voltar da posição que ele estava antes faz com que ele gere outro pulso. É como se ele estivesse dizendo onde ele está. Cada elétron funcionando como se fosse um pequeno GPS, dizendo onde eu estou. Isso vai gerar, num computador, uma imagem, porque esses pulsos eles têm frequências características que vão dizer onde que o elétron está dentro do corpo. Então, por exemplo, se você está pensando em fazer uma imagem, um exame de imagem de um fígado, o fígado tem uma densidade de água diferente da densidade de água que você observa no pulmão. Da densidade de água que você observa, por exemplo, num rim. Enfim, cada órgão do corpo tem densidades diferentes, são tecidos formados com densidades diferentes de água. E eles vão emitir esses pulsos com frequências diferentes. O computador vai desenhar esses pulsos, cada pulso desse funciona como se fosse um pixel na tela de um computador, que vai formar a imagem do órgão. Então, é assim que se forma a imagem através de um exame de ressonância magnética. Eu preciso que a frequência desse pulso aqui de radiofrequência seja igual à frequência de oscilação do elétron. Se a frequência for igual, eu vou tirar esse elétron da posição natural dele. Eu vou fazer ele balançar. Balança, vem, vai, vem, vai. E quando ele vem aqui e volta, ele emite um pulso. Esse pulso vai dizer onde ele está dentro do corpo. E vai, então, assim, gerar uma imagem. É uma coisa mais complicada, mas, enfim, esses exames de ressonância magnética, eles dão uma noção em 3 dimensões dos órgãos, entendeu? E não só dos ossos, dos órgãos. E aí a gente consegue fazer exame prevendo câncer, prevendo, enfim, uma série de doenças que você consegue detectar no começo e programar um tratamento através desses exames de imagem, que são exames não invasivos. Todos eles são exames não invasivos, você não precisa fazer corte para poder fazer o exame. Né? São exames fotográficos, ok? Bom, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho sobre esses 3 tipos de exames que são importantes na medicina. Isso aqui é a física salvando vidas.
A física no passado já matou muita gente na bomba, né? Na bomba nuclear. Então, na verdade, não é a física o grande problema, é o uso que se faz dela. A mesma física que tirou a vida de vários japoneses na Segunda Guerra, né, através da bomba nuclear, ela também é capaz de salvar milhares de pessoas através desses exames aqui de imagem. Então, tudo depende, como eu disse, do uso que se faz e não da ciência. A ciência tá para salvar vidas. E a gente, enfim, é isso aí. Valeu, muito obrigado.